ação na vida dos filhos. Então, a Ariane hoje estará ministrando a palavra do Senhor. A igreja pode dizer amém? Amém! A paz do Senhor, irmãos? Amém! Glória a Deus! A hora que minha foto deu uma piscadinha ali, eu já comentei com a Cláudia Capriani, vai me fazer chorar. Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, Jesus já se faz presente aqui nesta noite. Nós podemos glorificar o nome dele. Aleluia! Eu estou muito feliz de poder dar o meu testemunho aqui para os irmãos, que eu sei que essa igreja orou tanto por mim e tem orado até hoje. E eu sou muito grata pelas orações, porque como hoje a irmã Isla já falou aqui, alguns minutos atrás, que é o poder da oração. Né? Nós não conseguimos fazer nada nessa vida sem Jesus. E a única maneira que nós temos de estar na presença dele é através da oração. E ele se revela a nós através da vida das pessoas, através de tantas coisas, e às vezes assim, a gente perde a sensibilidade, né, para perceber essa presença maravilhosa. E eu quero dizer para os irmãos que todas as vezes, esses 5 anos que eu venho aqui, mesmo antes de voltar para os caminhos do Senhor, eu sempre senti a presença. Por mais que eu estivesse afastada, a presença do Senhor sempre esteve presente neste lugar. Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos para ler comigo no livro de Lucas, no capítulo 15. É uma passagem muito conhecida dos irmãos, mas é a minha história favorita na Bíblia. Essa e mais outras, mas essa tem um lugar especial no meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns versículos. Os irmãos encontraram? Diga amém? Amém! Eu vou ler a partir do versículo 11 em diante. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali ele viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. E então ele procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar de porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu, e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Irmãos, essa história, ela é muito maravilhosa de várias formas. Cada vez que eu começo, toda vez que eu volto nessa passagem aqui, eu fico pedindo a Deus: Senhor, me dá uma palavra para eu falar, contar o meu testemunho. E eu sempre vou voltando aqui para essa passagem do filho pródigo, porque assim, eu sou uma filha pródiga, né? E eu fico pedindo ao Senhor, eu falo assim: meu Deus, eu não quero ficar pregando no mesmo versículo. E Senhor, me dá uma palavra, eu preciso de uma palavra. E eu abro minha Bíblia e eu começo a ler, aí às vezes eu falo: não, vou ler nesse lugar aqui, esse lugar está muito bom para ler. E aí de repente, às vezes eu dobro os meus joelhos e decido abrir a Bíblia, ou eu vou ler algum devocional, e aí o Senhor me manda novamente para o filho pródigo.
E essa semana eu estava me preparando para poder trazer uma mensagem aqui para os irmãos, contar meu testemunho e pedindo: Deus, me dá uma palavra. Eu preciso de algo para poder dizer para os irmãos e contar meu testemunho. E aí eu estava sentada ontem, cheguei na igreja ontem, e meu pai não tem costume de me mandar nada na hora do culto. Vai dar tudo bem no comecinho. Aí chegou uma mensagem, mas depois eu oro. Aí o Espírito Santo, olha agora. Aí eu olhei. Quando eu olhei, era uma pregação, era um esboçozinho do filho pródigo. Eu falei assim, é Jesus me respondendo. Então, assim, eu creio que estou contando isso para os irmãos, porque eu creio que quando a gente pede o Espírito Santo um direcionamento, tudo que nós precisamos é estar atentos e prontos a obedecer. É somente isso, a gente precisa se colocar em posição. Irmãos, olhando essa história aqui desse filho, eu me deparo assim, com uma história que eu me identifico do começo ao fim. Desde o princípio, eu já me identifico muito com esse filho pródigo, porque ele, o que dá a entender aqui na história, o que leva a gente a crer, é que essa família era muito rica. Porque eles tinham tudo e o pai, naquele momento que o filho chega para o pai e pede ele para vender, ele queria a herança dele, queria a parte dele. Então, assim, e ele tinha muitos empregados, então, o meu pensamento é que uma família, eles tinham de tudo. Então, aquele filho tinha de tudo. Só que eu me identifico com ele não é por questões financeiras. Muito embora nunca tenha faltado nada para mim, mas eu acredito que quando Jesus estava ali contando aquela história para os fariseus e para pessoas que os fariseus criticavam que Jesus andava com eles, que Jesus andava com aquelas pessoas, e o que Jesus queria dizer para aquelas pessoas ali é que aquele rapaz ele tinha tudo em casa, não faltava nada para ele. Ele tinha um pai amoroso. Aqui a Bíblia não cita a mãe dele, mas eu creio que a mãe dele também era uma presença muito significativa na vida dele. E ele tinha um irmão mais velho, e o pai tinha vários empregados, o pai dele tinha posses, e aquele filho decide chegar para o pai e pedir a sua parte da herança. Como ele era o filho mais jovem, ele tinha direito a 1/3 dessa herança. Só que essa herança só era dada aos filhos após a morte do pai. Até na nossa cultura não é comum nós recebermos, né, irmãos, a herança quando nossos pais estão vivos. A gente recebe após a morte. E aquele filho, ele chega para o pai e ele pede a parte dele. E para mim, irmãos, é como se aquele filho chegasse para o pai e falasse assim: pai, você não está morto, mas eu queria que você estivesse. Porque o que eu quero mesmo é a minha parte. Eu não quero ficar aqui, eu sei que o Senhor me dá tudo, não me falta nada, mas as coisas que o Senhor me dá aqui não é o que eu quero. Eu estou aqui vivendo dentro dos muros dessa casa, vivendo sob a sua proteção, sob os seus cuidados, suas regras. E para mim não está bom não, eu não estou satisfeito. Então a primeira coisa ali que aquele filho, que ele começa a sentir a insatisfação com a casa dele. Mesmo ele tendo tudo, ele recebendo tudo, ele começa a se sentir insatisfeito. E o problema da insatisfação, irmãos, é que não existe nada que os nossos pais façam, não existe nada que eles façam para nos convencer de que é aquele lugar ali que devemos estar, que é o lugar onde receberemos cuidado, proteção. E esse menino, esse filho mais novo, eu acredito que ele era assim, muito jovem, eu não consegui imaginar a idade dele, mas assim, pensando em todos os momentos da minha vida que eu tomei decisões erradas, assim, a gente sempre volta, todas as vezes que a gente pensa, a gente sempre volta na adolescência, não é mesmo? A adolescência é onde que a gente começa a tomar todas as decisões possíveis que a gente não sabe o que está fazendo, não é mesmo, adolescência? Às vezes a gente vai tomar algumas decisões e a gente não sabe o que a gente está fazendo. A gente fica inseguro, fica incerto.
Mas tem uma coisa: a influência. E existe todo um contexto para esse jovem ter tomado essa decisão de pedir ao pai a herança, desejar que o pai estivesse morto. Ele não disse isso com palavras, mas eu creio que o pai dele deve ter ficado extremamente magoado. E eu fico pensando, irmãos, que naquele momento ali que Jesus contou para aquelas pessoas que o filho pediu a herança com o pai ainda vivo, eu acredito que assim, naquele momento os fariseus e os escribas, eles devem ter falado assim: ah, não, mas esse pai agora vai dar uma lição nesse menino. Mas que atrevimento! Ele está pedindo a herança, mas o pai dele está vivo. Ah, não é agora que vai dar uma lição nesse menino. Mas não. Como Jesus não estava falando de um pai terreno, ele estava ali falando do nosso Pai Celestial, com certeza a atitude do nosso Pai não é... A nossa referência, às vezes, irmãos, quando lemos essa história aqui, é de pensar assim: que isso, jamais, como assim que ele deu herança? É um absurdo pensar isso, né, irmãos? Eu acho um absurdo pensar... Hoje a Thalia até falou aqui que às vezes a gente fala tantas coisas, a gente reflete, lendo a Bíblia, a gente reflete de maneiras tão equivocadas. E assim, Jesus, ele contando aquela história, como que a história já tem mais de 2000 anos que foi contada, e mesmo assim hoje a gente se identifica com essa história e a gente continua tomando decisões erradas todos os dias, todos os momentos. E aquele jovem, eu creio que ele tinha aí na fase da adolescência, entrando na sua juventude. E, irmãos, assim como ele, eu tomei assim, na minha adolescência eu comecei a tomar muitas decisões erradas. E as decisões erradas que eu tomei partiram sempre do princípio da desobediência. Sempre foi a desobediência. E assim, Deus tinha um plano na minha vida. Deus tem um plano para todos nós. Isso é um fato. Mas naquela época ali, eu já sabia que Deus tinha uma promessa na minha vida. De que Ele me usaria para levar a palavra, para pregar o Evangelho, para alcançar vidas, porque esse é o objetivo do cristão aqui na terra: expandir o reino. E eu sabia dessa promessa. E eu sempre fui criada num lar cristão. Assim como esse jovem, eu tinha tudo. Foi desde que nasci no berço cristão, né? Assim que a gente sempre fala. E eu, quando ainda era criança, minha mãe recebeu uma profecia de que eu sei que Deus me usaria de uma forma extraordinária, que bênção sairia de mim, dos meus braços, dos meus olhos, da minha boca. E assim, naquele momento, para mim não fazia sentido, porque eu era muito nova. O primeiro pensamento, irmãos, é que assim, eu ia conhecer muito de Bíblia, que eu ia saber muito, que eu ia saber tanto que qualquer debate eu ia conseguir vencer o debate, porque eu ia ter muito conhecimento. Porque o que a gente pensa quando alguém vai usar uma pessoa e a gente não tem nada, a gente pensa que a gente precisa buscar, não é mesmo? A gente pensa que a gente precisa se inteirar do assunto, e a gente precisa mesmo, porque a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa estudar a Bíblia. Mas ali naquele momento, o sentido que fez para mim foi de grandeza, não foi de um plano, um processo. Eu não pensava nisso. E como eu não pensava nisso, eu comecei a entrar, e Satanás sabia de tudo isso. Eu quero deixar bem claro para os irmãos essa parte, porque ao longo dos anos, a interferência do inimigo na minha vida sempre foi para impedir os planos de Deus na minha vida. Sempre foi. E isso, irmãos, eu quero que você, ouvindo isso, eu não sei qual que é a sua herança. Eu não sei aquilo que, de repente, você tem com Deus, aquilo que Ele te deu, e tudo aquilo mais que Ele te dá, mas algo de especial que você tem. Eu quero que você, ouvindo essa história, ouvindo essa palavra, você pense naquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, aquilo que Ele te confiou. E
Satanás tentou roubar de todas as maneiras. E a primeira coisa que ele fez foi me apresentar amigos. E eu era uma jovem que pregava, que era professora de escola dominical. Eu gostava de cantar, muito embora eu não soubesse cantar e não sei até hoje. Mas eu gostava. E, irmãos, o tempo foi passando, eu fui tomando muitas decisões erradas. Meus pais sempre me aconselhando, sempre me dizendo. Às vezes, assim, eu ficava brava com eles porque falavam pra mim, como hoje a jovem disse, minha avó me obrigou. Meu pai me obrigava muito à igreja, muitas vezes. Ele falou, não, você vai na igreja sim. Quando você tiver idade para tomar suas decisões, você toma. Por enquanto, você vai na igreja sim. E eu ficava muito brava com aquilo. Às vezes eu queria ir, eu ia, às vezes eu não queria ir, eu não, você vai na igreja com a gente sim. E escola dominical, culto de doutrina, eu estava ali participando e vivendo. E conforme a adolescência foi chegando, as amizades foram aparecendo. E assim, o que Satanás faz é descobrir os nossos pontos fracos e atacar diretamente neles. E às vezes, assim, coisas que não tem muita importância para outras pessoas, mas para você vai ter. E ele vai atacar justamente nessa área. Eu me lembro que uma das coisas que Satanás usou amizades para poder me tirar do caminho, me tirar do foco das promessas de Deus, era uma coisa boba. Eu sempre fui da Assembleia de Deus, com os meus pais, e nós sabemos que não é costume da Assembleia de Deus, ainda mais assim. Hoje eu já estou com 34 anos, isso é mais de 15 anos atrás. Então, na época, usar calça era uma coisa impensável, né? Nem mesmo para trabalhar, de jeito nenhum. E eu era doida para usar uma calça comprida, mas eu sabia que eu não podia. E aí, assim, a primeira coisa que Satanás... Eu estou usando esse exemplo, irmãos, porque os irmãos veem como que as coisas começam. Sempre começam com pequenas coisas. E ali naquela pequena coisa criou uma revolução dentro de mim. Porque aí começaram a plantar uma sementinha dentro de mim de que os meus pais não queriam que eu fosse feliz. Eles queriam me privar da felicidade. E eu acredito que é exatamente isso que aquele jovem viveu antes de pegar tudo que pertencia a ele e ir embora. Porque quando o pai entregou, depois de alguns dias, a Bíblia fala que depois de alguns dias ele juntou tudo que era dele e foi embora. Nesse período que ele ficou aí em casa, ele podia ter pego as coisas e ir imediatamente embora. Hoje eu estava refletindo sobre isso, irmãos. E assim, quando a gente vai fazer uma viagem, a primeira coisa que a gente faz é pegar as roupas que a gente mais gosta e colocar na mala, o perfume que a gente mais gosta de usar, a maquiagem, as mulheres, os homens pegam aquele perfume que gostam, aquele relógio. Dependendo se o lugar é frio, pega as melhores roupas de frio, não é mesmo? As roupas de verão. E assim, a gente não coloca roupa velha na mala. Até o pijama a gente escolhe o melhor. E aquele filho, ele estava pegando tudo que ele tinha. A Bíblia fala que ele pegou tudo dele. E foi embora. Mais a herança que o pai dele tinha pedido. E nesse momento aí, irmãos, já era um plano de Satanás na vida desse rapaz, para destruir a vida dele. Porque, irmãos, quando eu tomei a decisão de sair da igreja, não foi assim, de repente, não foi da noite para o dia. Na verdade, foram anos. Porque em muitos momentos eu me afastava um pouco e aí eu me aproximava. E aí o Senhor reafirmava a promessa dele na minha vida, e aí Satanás vinha de novo me oferecendo, me mostrando todas as coisas que o mundo oferecia. E assim, o que nós ouvimos do mundo é que nós, como cristãos, nós nos privamos de muito. Nós não somos felizes de fato, não aproveitamos a vida. A vida tem tanto a oferecer e o que fazemos é ficar nos privando. Vai só para a igreja, vive só nos trabalhos da igreja, só amizades na igreja, só pode namorar gente da igreja, é tudo na igreja. Mas vocês não têm vida, vocês não aproveitam a vida. E aí essa influência
influência externa que não contribui nada para as nossas vidas, é exatamente o que nos atrai. Porque o pecado, ele é muito atraente. O pecado, ele nos atrai de uma maneira que eu até gosto muito de usar essa expressão, eu não consigo ainda identificar outra expressão melhor para o pecado, é que ele é uma miragem. Ele é uma miragem, irmãos, porque você olha e parece lindo, e é assim, é naquele momento que você às vezes está assim angustiado por causa de alguma coisa, você está triste por causa de algo que aconteceu, uma promessa que não foi cumprida ainda na sua vida, às vezes algo que deu errado e você tinha certeza que era para fazer daquela maneira e aí de repente está tudo errado. E aí nesse momento, o que Satanás faz? Ele te apresenta uma alternativa. Ele quer desviar o seu foco. E quando aquele jovem juntou as coisas dele e foi embora, algo estava pulsando do lado de fora, convidando ele para ir, e ele foi. Irmãos, eu fiz exatamente a mesma coisa. E foram pequenas coisas. Um dia experimentei uma bebida e pensei, não, eu conheço os meus limites, eu sei até onde eu posso ir, eu sei exatamente os meus limites. Eu sei que eu não vou fazer igual essas pessoas que ficam viciadas. E eu ainda olhava a minha perspectiva de pessoas viciadas eram aquelas pessoas passageiras. Porque na verdade eu não conhecia o mundo, né? Eu estava apenas ali na porta do mundo e flertando com o mundo. Irmãos, o grande perigo mora exatamente aí. São os flertes. A gente abre a porta, às vezes a gritinha da porta para dar uma espiadinha. E aí os nossos olhos se enchem, a gente fica curioso, a gente quer experimentar, a gente quer descobrir. E aí a gente vê pessoas sorrindo, pessoas alegres, porque é assim que a gente vê quando a gente passa pelos bares, né? A gente passa pelas festas, a gente vê pessoas sorrindo, gritando, cantando. Parece uma alegria. Irmão, é uma verdadeira miragem. Irmãos, quando eu resolvi dizer para Deus que eu não queria mais estar na casa dele, que eu queria tudo que era meu, que eu queria ir embora, não aconteceu como aquele jovem que pegou suas coisas e foi embora em um mesmo dia. Eu fui abrindo a porta para pequenas coisas, eu fui flertando com pequenas coisas, e a partir desse flerte, consequentemente, eu ia desobedecendo os meus pais. Eu desobedeci a eles e eu coloquei meus pais em lugar de inimigos. Para mim, eles não queriam a minha felicidade, eles não queriam que eu fosse feliz, eles estavam me impedindo de viver a minha vida. Eu tinha direito de escolher. E se eu tivesse de aprender algo, seria pelas minhas próprias mãos, minhas próprias experiências, porque afinal de contas, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu não precisava de ninguém me dizer o que fazer. Eu era dona da razão. E nesses momentos, hoje, olhando para trás, é o quanto eu percebo quanto que eu era imatura. O quanto eu pensava saber de tudo e na verdade eu não sabia exatamente de nada. Eu não conhecia nada. E nesse não conhecer nada, Satanás se aproveitou de cada segundo. E com todas essas coisas acontecendo, eu me vi assim, eu tomei uma decisão de fazer uma primeira tatuagem. Irmãos, por que eu quero usar esse exemplo? Porque como eu disse aqui antes, tudo começa com pequenas coisas, né? Como eu disse antes aqui, começa com pequenas coisas. Às vezes a gente pensa assim, não, eu vou dar só uma olhadinha. Eu vou experimentar só um golinho. Não tem problema. O que tem eu conversar com esse rapaz aqui que está interessado comigo, que é lá do mundo?
só uma conversinha, não tem problema. Eu estou aqui na igreja, eu estou firme, não vai acontecer nada. Deus tem uma promessa na minha vida, não vai acontecer nada. Deus está cuidando de mim. E quem sabe, eu vou até trazer essa pessoa para a igreja. A gente pensa nessas coisas. E não tem problema. Qual que é o problema de eu fazer uma pequena tatuagem? Não tem problema. É só pequenininha. Irmãos, eu ouvi muitas vezes algumas pessoas até com o argumento assim: seu corpo é templo do Espírito Santo. Você está enfeitando o templo. E aí, irmãos, eu acreditei nessa mentira. Eu acreditei nessa mentira e decidi fazer a primeira tatuagem, porque eu falei assim: vai ser só uma, vai ser pequenininha. E foi mesmo, irmãos. Foi essa pequenininha aqui, ó. Foi bem pequenininha. E aí, eu gostei, eu achei interessante. Mas eu pensei, não vou ter coragem de fazer outra não, é só essa aqui mesmo. Mas, irmãos, quando eu saí do estúdio naquele dia, eu já estava pensando na próxima. Irmãos, é exatamente isso que o pecado faz conosco. Quando você dá o primeiro gole, o primeiro trago, a primeira olhada, depois de ver, depois de provar, você quer voltar naquele lugar. Porque o pecado, ele é viciante. O pecado, ele te chama e depois ele te oferece um pouco para você querer mais. Ele não vem com todas as coisas ruins, com toda aquela carga. Ele não te joga no chão. Primeiro, ele te coloca lá em cima. Inclusive, ele te traz elogios. Você sabia disso? Que o pecado, quando você está pecando, inclusive você começa a receber elogios das pessoas. Porque eu comecei, depois que eu fiz essa primeira tatuagem, eu fiz amizade. Porque se tem uma coisa que Satanás sabe, é que do mesmo jeito que o Senhor Jesus tem o exército dele, Satanás também tem o exército dele. E ele sabe que uma maneira de tirar você da presença de Deus e colocar você lá no exército dele, é através do exército dele mesmo. É assim que ele vai fazer. É assim que ele vai chegar na sua vida. Não é você lá no seu quarto assistindo filme, vai ser influenciado. Não. Na verdade, aquilo que você vê, aquilo que você come, aquilo que você faz, depende do meio que você vive. Então, tudo vai ter a ver com amizades. E aí eu conheci algumas pessoas que, neste momento, irmãos, eu já estava vivendo um momento que esse filho estava vivendo de gastar, que não é um momento que Jesus não dá detalhes. Mas eu estou aqui hoje para falar para os irmãos desses detalhes. E eu fiz essa primeira tatuagem e conheci, fiquei muito amiga de tatuadores. E assim, Satanás ele já sabia que era uma fraqueza minha. Por mais que fosse uma pequenininha, mas ele sabia. E aí, nessa amizade, eu recebi um convite. Irmãos, olha o que Satanás faz quando você resolve dar uma espiada. Me convidaram para ser tela. Para ser tela, irmãos, é você oferecer sua pele e a pessoa oferece o trabalho dela de tatuador e você não tem que pagar nada. E assim, para quem não sabe, eu acho que todos que devem saber, a tatuagem é uma coisa muito cara. Eu não tinha condição nenhuma de tatuar o meu corpo todo. E quando apareceu aquela oportunidade, eu falei assim, isso que é felicidade, isso que é alegria. Que é isso? E meu pai e minha mãe querendo me impedir de viver tudo isso? Como assim? E aí, quantas pessoas chegaram para mim e ainda me disseram, mais uma vez, toda vez que alguém vier falar para você que você está fazendo errado, Ariane, fale que você é templo do Espírito Santo, o templo está sendo enfeitado. E aí eu comecei a repetir essa mesma frase. Não, eu sou templo do Espírito Santo. E eu já estava fora dos caminhos do Senhor, mas eu ainda me considerava um templo do Espírito Santo. Eu procurei justificativas para pecar. Porque é isso que a gente faz. A gente começa a relativizar o pecado de uma maneira que a gente começa... isso aqui não é bem assim. A Bíblia fala isso, mas deixa eu encontrar aqui um lugarzinho aqui. Não deve ser assim. Não, mas isso aqui foi escrito não sei quantos mil anos atrás. A gente tem que trazer para o contexto da gente.
E aí a gente começa a relativizar o pecado, começa a se justificar. E aí vem as pessoas para aconselhar a gente, vem falar pra gente assim: olha, Deus tem um plano na sua vida. O que você está fazendo? Por que você está indo por esse caminho? Não faz isso não, meu filho. Não toma essa decisão não. Não escolhe isso que você está escolhendo não. Vai por aqui porque vai ser melhor. Eu sei que você não sabe. Eu sei que nesse momento agora talvez é muito ruim de ouvir isso, que você está fazendo isso errado, mas vai ser pro seu bem. Quantas vezes a gente ouve isso dos nossos pais, do nosso pastor, do nosso líder? Não toma essa decisão não, meu filho. Não vai por esse caminho. E eu não sei qual que é o caminho que você está escolhendo. Eu não sei o que você está pensando nessa noite. Eu sei que por muitas vezes eu pensei que eu estava certa. E eu escolhi todos os caminhos que eu escolhi porque eu achava. E assim, foi de uma maneira tão assim, assombrosa para destruir a minha vida, que Satanás começou a colocar mentiras que pareciam verdades na minha cabeça. Eu comecei a desacreditar nas promessas de Deus, mas eu acreditava que era da maneira que eu estava vivendo é que ia acontecer. Era do jeito que eu estava vivendo que em algum momento eu ainda ia conseguir parar. Eu ia parar de beber, eu ia parar de viver aquelas festas. Aquilo ali era só um momento. Eu sabia a hora de parar, eu tinha controle sobre a situação. E eu fui levando dessa maneira, e aí quando eu me dei por mim, eu já tinha gastado 80% do meu corpo com tatuagens. E por não dizer mais, eu sempre fico dividida se é 90%, se é 80%, mas é muita coisa, irmãos, é muita coisa. E quando eu falo gastar do meu corpo, porque assim, Satanás, ele foi tentando todas as áreas da minha vida. Tudo aquilo que eu tinha juntado na casa do Pai e levado comigo, tudo aquilo que me lembrava a casa do Pai, ele começou a tirar de mim. Ele começou a tirar de mim. E aí, no meio da bebida, das festas, das bagunças, daqueles flertes com as trevas, namoro com as trevas, porque nem era mais um flerte, era um relacionamento com as trevas. Vivendo ali naquela situação, quantas vezes o Espírito Santo vinha no meu ouvido e me dizia que ali não era o meu lugar. Quantas vezes eu estava em alguns lugares e assim, eu não conseguia dormir, eu não conseguia descansar, todos ali, às vezes na casa de alguma amiga, todo mundo dormindo, e eu não conseguia dormir. E o Espírito Santo falava para mim: Ariane, vai embora, levanta, vai embora que não é seu lugar. E eu ficava angustiada. Irmãos, aquela depressão tomou conta da minha vida, porque eu sabia que aquele não era o meu lugar. E eu continuava teimando de não voltar para a casa do Pai. Eu continuava me gastando tudo. E aí, irmãos, quando eu chego na parte onde que o filho, ele diz, a Bíblia diz, que ele gastou tudo que ele tinha. Ainda houve uma grande fome naquela terra. Eu me lembro de todas as vezes que eu fui para dentro do meu quarto, e às vezes eu ficava dias dentro do meu quarto chorando. E assim, não só o meu corpo, o externo era o de menos, mas tudo que tinha sido destruído dentro de mim era muito maior. Tudo, os meus sentimentos, as minhas emoções. Quando eu me dei conta, quando eu caí em mim, os meus sentimentos estavam destruídos. A minha vida estava arrasada. E esse jovem, quando ele cai em si, ele vai procurar comida. É a primeira coisa que nós procuramos quando nós nos damos conta da nossa miséria, nos damos conta que nós gastamos tudo que tínhamos. Quando nós nos damos conta de que a depressão tomou conta, que o pânico tomou conta,
que a gente magoou nossos pais, magoou nossa mãe, magoou toda a família, toda a igreja, e o principal, que nós nos esquecemos porque a gente tenta se esconder de todo mundo. Quantas vezes eu estava às vezes caminhando pelo shopping e eu via algum irmão, e às vezes determinado tipo de roupa que eu estava, eu corria, eu não queria que me visse. Eu ficava morrendo de vergonha. Eu tinha muita vergonha. Quantas vezes eu voltava para casa e era pé sobre pé, porque eu não queria que ninguém acordasse, ninguém visse o meu estado deplorável. Porque enquanto eu estava lá no mundo, no meio das amizades, todo mundo rindo, brincando, bebendo, era muito divertido. Mas na hora que eu saía, que eu me dava conta do que eu estava fazendo com a minha vida, porque todas as vezes que eu saía para ir viver o pecado, a hora que eu saía, eu me dava conta, porque quando eu saí da casa do Pai, eu levei tudo que eu tinha. Então aquelas coisas ainda estavam ali comigo, enterradas junto comigo, por mais que elas não apareciam, elas estavam ali comigo. Então o Espírito Santo falava comigo: Ariane, o que você está fazendo com a sua vida? Mas aí, irmãos, eu comecei a perder as forças para voltar. Eu não tinha, porque quando eu estava lá no começo, talvez eu ainda conseguisse realmente tomar uma decisão de voltar atrás e não viver tudo que eu vivi. E hoje, às vezes, eu me pergunto algumas vezes, irmãos, eu fico assim: meu Deus, precisava que eu tivesse passado por tudo isso, vivi tantas coisas. E aí o Senhor, Ele diz para mim que tudo que eu passei é para hoje eu estar aqui contando para vocês, para que vocês não passem pelo mesmo que eu passei, para que vocês não vivam, não façam as escolhas que eu fiz, e o principal, para mostrar o poder de Deus. Porque se você está aqui dentro da igreja, ainda não tomou uma decisão, mas às vezes está aí tentado de tomar essa decisão, de escolher esse caminho, de escolher o pecado, às vezes uma coisa que você acha até que não tem tanto sentido assim, porque é muito pequeno, mas começa com coisas pequenas. Começa com coisas pequenininhas, coisas insignificantes, e quando você assusta, está até o seu pescoço. E hoje, eu sempre fui uma pessoa muito literal. Sempre fui. E hoje eu me sinto uma pessoa muito literal. Sabe por que eu me sinto uma pessoa muito literal? Porque quando eu digo que o pecado, você começa ele com um pouquinho, quando você assusta, está até o pescoço, eu estou até o pescoço de tatuagem, irmãos. Vocês têm noção do que é isso? Como que o poder de Deus, como que Ele mostra, Ele tem hora que Ele está te mostrando de todas as maneiras. O irmão já veio te aconselhar, o pastor já te aconselhou, seu pai já te falou, sua mãe já te falou, todo mundo já te falou. Você abre a Bíblia, Deus fala a mesma coisa, começa a cantar um louvor, fala a mesma coisa, Deus confirma para você todos os dias. Está faltando, Deus coloca uma multidão na sua frente, para você tomar uma decisão de largar essas escolhas, de largar sair de frente dessa tentação, porque a tentação ela vai estar diante de você todos os dias, mas quando você diz não, aqui não, todas as vezes que você diz não, o Senhor, Ele pega na sua mão e Ele te fortalece, Ele te dá a vitória, Ele fala, Ele olha para você e te chama de filho amado. Irmãos, glória a Deus, aleluias. Irmãos, aquele jovem, quando ele caiu em si, e ele estava lá, desejando a comida dos porcos. E pior, irmãos, ele não comeu porque ninguém dava nada ali. Irmãos, quantas vezes eu tinha tudo, muitos amigos, muita farra, muita alegria, e aí quando começou a acabar tudo que eu tinha para oferecer, os amigos começaram a desaparecer. Um a um foram desaparecendo. Quantas vezes eu escutei assim: você tá aí com essa coisa
coisa de ficar na casa dos seus pais e de ir na igreja. Mas o que os seus pais querem, na verdade, é controlar a sua vida. Isso, irmãos, eu já tinha mais de 30 anos. Era a mesma mentira de quando eu era adolescente. Só que agora a mentira estava mais descarada. Irmãos, nesse dia, o Espírito Santo veio falar comigo de uma forma muito poderosa. Porque ele abriu os meus olhos. Assim como esse filho se deu conta ali naquele momento que ele estava desejando comer a comida dos porcos, eu estava exatamente nesse momento desejando a comida do mundo. Desejando aquela podridão. E olhando assim, como eu era feliz na casa do meu pai. Como eu era feliz sendo professora de escola dominical, pregando, cantando, louvando, adorando, em comunhão com os meus irmãos. E agora eu estou aqui desejando me fartar da comida dos porcos. Irmãos, os porcos para os judeus é o animal mais imundo. Jesus, quando usou esse exemplo, ele sabia exatamente o que ele ia causar naquelas pessoas. Vocês têm noção do que é isso? Você desejar comer comida de porcos? Porque você acha que você não tem. Você gastou tudo que você tem. E quando eu decidi voltar para casa do pai, eu sabia que a igreja já orava, que os meus pais já oravam, e teve um determinado momento que a oração dos meus pais era que o Senhor abrisse os meus olhos, porque eu não conseguia me libertar das amizades. Eu não conseguia. Eu tentava, eu não conseguia. Por mais que eu tentasse, por mais que meus pais me aconselhavam, eu não sei o que acontecia, irmãos. Eu estava lá de novo com eles. E eles não largavam do meu pé. E são muitos enganos. Inclusive desacreditar Deus na nossa vida. Porque quando Satanás tenta de tudo e ele não consegue, ele vê que a gente ainda está preso ali, porque tem o pai e a mãe orando, porque tem a igreja orando, porque tem o ministério orando. E está ali orando, o joelho está no chão, o joelho está dobrado. E Satanás está tentando puxar, mas o joelho está dobrado. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu tenho certeza que foi a oração dessa igreja também. Porque um dia eu saí, fui para uma festa de aniversário. Nesse dia, o Espírito Santo já estava trabalhando. E fui para uma festa, era inclusive uma festa assim, nada comparada às baladas, às perdições. Era uma festa de aniversário comum. E naquele dia, o meu pai me mandou uma mensagem falando que ia me buscar. Eu já estava deitada, fiquei para dormir na casa de uma amiga, porque a gente mora muito longe. E aí, de madrugada, meu pai me mandou uma mensagem: eu estou indo te buscar, onde você está? Eu falei: pai, que isso, absurdo, eu estou dormindo já. Não, o senhor vai sair, deixa, espero te amanhecer. Não, me dá o endereço que eu vou buscar você aí. Eu falei: que isso, meu pai tá ficando doido. Hora dessa de madrugada, ele vai me buscar, isso é até perigoso. Não, me dá um endereço. Aí eu lembro que eu ainda deixei dele assim uma meia hora. Sabe, meu pai não vai dormir? Ele esquece isso. Daqui a pouco, chegou outra mensagem. Estou esperando o endereço. E aí eu mandei o endereço. Ele não vai vir. Daqui a pouco, desce que eu cheguei. Irmãos, eu fui muito brava. Muito brava. Porque tem hora que o Espírito Santo manda a gente fazer umas coisas e a gente fica muito brava. A gente não quer fazer. A gente não quer. E aí eu desci. Entrei no carro. Eu fui calada lá de onde ele me buscou até casa. Não troquei uma palavra com meu pai. E ele também não falou nada comigo. E chegamos em casa, eu fui deitar, fui dormir. E no dia seguinte, meu telefone toca. Essa amiga, ela nem me viu saindo da casa dela. Ela nem me viu. Do mesmo jeito que ela estava dormindo, ela continuou. E aí no dia seguinte que ela se deu conta, e ela falou assim: olha, isso é um absurdo, porque o seu pai e sua mãe, eles querem te privar de ser feliz, eles querem controlar você, eles querem manipular a sua cabeça, isso é uma lavagem cerebral, eles querem te levar para a igreja, para você viver lá, trancado, você não pode fazer nada, você tem que viver uma vida aprisionada. É isso que eles querem fazer com você. Quando ela começou a falar isso, eu comecei a ficar assim: gente, será que meu pai e minha mãe estão me manipulando? Não, gente, meu pai e minha mãe me amam. E aqui o Espírito Santo ia
pai e sua mãe te ama. E Satanás falando assim, não, seu pai e sua mãe estão querendo te manipular. Seu pai e sua mãe estão querendo te ver presa. Eles não querem que você viva a sua vida. Eles querem impedir você de fazer suas escolhas. O Espírito Santo, não, seus pais te amam. Eles te querem bem, eles querem que você volta para a casa do pai. Irmãos, naquele momento ali, eu só cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, tem uma coisa muito estranha acontecendo. Eu não quero mais amizade com essas pessoas. Eu não quero, tem alguma coisa de muito estranha acontecendo, isso não está normal. Isso não está normal. Olha as coisas que eu ouvi, mãe, eu nunca tinha ouvido isso. E assim, a oração da minha mãe era, abra os olhos da Ariane. E o que o Senhor fez? O Senhor permitiu que aquela moça falasse para mim tudo que estava no coração dela. Talvez ela tenha se arrependido das coisas que ela disse, mas eu precisava ouvir para o Senhor abrir os meus olhos. E naquele dia eu fui liberta dessas amizades. Glória a Deus. Irmãos, daquele momento, para voltar para a casa do pai, foi muito mais fácil. Eu ainda tinha a vergonha, a dor da vergonha de tudo que eu tinha feito. Porque Satanás não destruiu só as minhas emoções, ele também destruiu a minha aparência. Eu cheguei num ponto que eu realmente achei que eu fosse ficar deformada. Coisas que eu fiz, eu achei que fosse deformar meu rosto. E eu ouvi muito, você é uma moça muito bonita, Ariane. Só que assim, a moça, gente boa, ninguém mais queria companhia porque não tinha mais nada para oferecer. E aí, ainda tinha beleza, eu ainda recebia elogios. Lembra que eu falei para os irmãos que às vezes o pecado faz a gente receber elogios? Eu ainda recebia muitos elogios. Poxa, você é uma mulher tatuada, uma mulher empoderada. E aí vem tentar plantar o feminismo, né, na cabeça da gente. Porque você é uma mulher, você não precisa de homem. Porque você é poderosa, você é linda, você é maravilhosa. E aí, irmãos, eu cheguei a raspar minha cabeça. Eu comecei a colocar piercing no meu rosto, que começou a deformar o meu rosto. E aquilo Satanás foi destruindo tudo. Mas mesmo assim, eu falei assim, não. Se eu já consegui me livrar dessas amizades, eu quero voltar para a casa do pai. Eu quero. E eu não tenho expectativas altas, não. Porque eu sei que eu fiz muita coisa de errado e eu não mereço. Eu não mereço mais ser chamada de filha. Eu não mereço nada. Eu mereço talvez que Deus me permita pelo menos ficar sentada ali no banco, prestando atenção no culto, ouvindo a palavra, ouvindo os hinos, eu vou cantar junto, eu vou orar, eu vou ter uma vida, eu vou buscar mais a Deus, mas assim, tudo bem se Deus não quiser mais cumprir a promessa dele, porque eu acho até que não tem mais promessa não, porque tudo que eu fiz, olha o que eu fiz com o meu corpo, olha o que eu fiz com a minha vida, eu destruí tudo que Deus me deu, eu gastei tudo, mas eu vou voltar, porque se Deus me aceitar pelo menos para ficar sentada ali naquele banco, já está bom demais. E aí, irmãos, eu tomava muitos remédios para depressão, era um remédio para ficar acordada, era um remédio para dormir, era um remédio para ficar feliz, era muito remédio. E às vezes eu ficava fora de mim, eu passava às vezes o dia dormindo, e era assim, fugas. E eu falei assim, Deus, eu preciso que o Senhor faça a obra na minha vida, eu preciso ser liberta dessas coisas. Porque eu quero sentir, eu quero voltar a sentir as coisas. Eu sei que muita coisa vai doer, eu sei que muita coisa vai acontecer assim, que eu vou ficar muito angustiada, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar. E não tem problema se o Senhor me aceitar, assim, só para eu ficar ali quietinha, não tem problema, mas me ajuda, eu preciso de ajuda. E aí eu decidi voltar para a casa do pai. Irmãos, o maior engano que nós temos é de pensar que a gente precisa corrigir todos os erros para chegar diante de Deus. A gente acredita que a gente precisa mudar toda a nossa vida. A gente precisa mudar a nossa aparência, vestir uma roupa diferente, tirar todo o pecado da nossa vida e chegar diante de Deus. Exatamente o contrário. O que nós temos que fazer é vir exatamente como estamos, porque a partir daí, Deus vai fazer a obra nas nossas vidas do jeito que Ele quer. E vai ser para a honra e glória do nome dele. Se é para a honra e glória do nome dele, é perfeito.
A obra é completa. Deus, Ele não erra. Irmãos, quando eu decidi voltar, Deus já estava me esperando. Não foi eu que cheguei até a casa do Pai, não. Quando eu estava no caminho, assim como esse filho estava no caminho, Deus já me viu de longe. Ele já sabia, porque eu estava longe de Deus, mas Ele não estava longe de mim. Os olhos do Senhor estavam sobre mim, estavam cuidando de mim o tempo todo. Quantas vezes Deus me livrou da morte? Quantas vezes Deus me livrou do pior? Para eu estar aqui hoje, contando para os irmãos de como Ele é poderoso, de como Ele está esperando você. Ele está te esperando, meu irmão. E às vezes você saiu e você não tem mais forças para voltar. Mas Ele está precisando só que você tome uma decisão e se coloque de pé. Porque na hora que você se colocar de pé, você vai enxergar Ele, porque na verdade Ele já está te vendo. Se você ficar de pé, você vai ver que Ele está te vendo. E na hora que você vê que Ele está te vendo, Ele vai vir na sua direção, Ele vai pular no seu pescoço, Ele vai te abraçar. Ah, mas eu estou cheio de pecado. Eu estou todo angustiado, eu estou todo sujo, eu fiz tanta coisa. Ele não está nem aí para isso. Ele vai te chamar, Ele vai te buscar, Ele vai te trazer, assim como Ele fez comigo, porque Deus me buscou de uma maneira tão linda. Porque às vezes a gente fica esperando aquele momento de conversão, de voltar para o Senhor, de levantar a mão e o fogo desce. Isso é lindo. Ontem aqui foi maravilhoso, o fogo desceu aqui. O mover do Espírito Santo aqui foi maravilhoso. Mas irmãos, comigo não foi assim. Eu fui voltando, fui me aproximando, o Senhor me abraçou e foram acontecendo coisas. E eu já até compartilhei um testemunho aqui, né, com alguns irmãos. Vou contar rapidamente aqui, para concluir. Irmãos, Deus é tão lindo. Eu falo com a minha mãe que Deus é tão carinhoso. Ele cuida da gente nos mínimos detalhes quando a gente toma a decisão de se colocar debaixo da proteção dele. Deus, ele trata a gente com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto carinho, que eu queria muito, os irmãos sabem que eu queria muito entrar em comunhão com a igreja. E eu cheguei e falei para minha mãe, falei para meu pai, mas eu não queria entrar em comunhão na Assembleia porque eu não queria abrir mão de algumas coisas. Eu não queria abrir mão, no caso dos meus vícios, porque eu pensava assim, não, existem igrejas que aceitam. Então, eu quero achar uma igreja que vai me aceitar como eu sou. Eu não abro mão porque esses vícios é quem eu sou. Eu não abro mão disso. E aí eu falei assim, Espírito Santo, eu quero entrar em comunhão. Mas não vai ser na Assembleia porque eu não vou forçar a barra, porque eu sei que lá não é costume. Não é costume, então não vou entrar em desobediência. Porque como que eu vou entrar em comunhão e ficar em desobediência? Não dá certo, né, irmãos? E aí, eu tentei ir durante quase um ano tentando entrar em comunhão. Irmãos, comunhão é um negócio que você chega, você fala com o pastor, daí 30 dias, você fica em observação, não é isso mesmo? E entra. E eu não conseguia. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu cheguei a falar assim, Deus, o Senhor não quer que eu entre em comunhão. O Senhor não quer. Eu estou aqui tomando a decisão, eu tomei a decisão. Às vezes a gente acha, irmãos, que é só tomar a decisão. A gente toma a decisão e aí a gente esquece que a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E assim, a gente fala, Espírito Santo, me fala o que eu preciso fazer, que eu faço. Aí ele fala, faz isso. Não, isso não, Espírito Santo, isso eu não vou fazer não. Isso eu não quero. Então eu vou para outro lugar, porque lá vão me aceitar e eu não vou estar em desobediência. Irmãos, eu não consegui entrar em comunhão em igreja nenhuma. E aí um dia eu resolvi, estava estudando e a tela do meu notebook apagou. E aí quando apagou, eu vi meu reflexo. Eu dei uma distraída assim, olhei para o meu reflexo. Pela primeira vez eu olhei e me vi feia. Eu olhei assim, eu me vi horrorosa, terrível. Eu falei assim, gente, o que é isso? Que rosto carregado que é esse? Aí eu falei assim, Espírito Santo, se for da tua vontade eu tirar esses vícios,
Senhor vai me falar agora. Eu vou tentar tirar o primeiro aqui. Os irmãos lembram, eu tinha muitos. A foto que apareceu que está ali, não dá para ver. Mas era 2 no nariz, um no meio aqui, outro aqui e um dentro da boca. Isso outros que eu já tinha tirado. E aí eu falei, eu já sabia que era muito difícil de tirar. Porque às vezes a gente faz isso com a Espírito Santo. A gente não quer fazer uma coisa, aí a gente dificulta para ele. Porque a gente é tão assim, bobinho, né? Que a gente acha assim, Espírito Santo, não vai, vamos dificultar aqui com o Espírito Santo. E aí eu sabia que era difícil tirar esse disco, que eu precisava fazer força. Então eu falei assim, ó, se na primeira vez que eu rodar, sair, eu vou tirar. E aí eu sei que o Senhor está querendo que eu vou lá para a Assembleia de Deus mesmo, e é lá que eu vou entrar em comunhão, e beleza. Eu falei, não vai acontecer comigo, não vai acontecer. Não vai acontecer. E aí, irmãos, na hora que eu encostei o dedo, que eu posicionei o dedo assim, pra girar, eu não ia girar, eu só posicionei o dedo pra poder colocar o outro, na hora que eu encostei o dedo, a bolinha caiu. Irmãos, na hora eu olhei assim, não tinha ninguém em volta. Aí já me deu aquele negócio assim, meu Deus, o Espírito Santo tá aqui no meu quarto agora. E ele tá falando comigo. Aí eu comecei a entrar em desespero, porque eu não queria tirar, eu não queria abrir mão. Irmãos, talvez ali a questão não era os Pisces, eu tenho certeza que não era os Pisces. Era a minha comunhão ainda com o mundo. Era aquilo ainda que eu tinha com o mundo que eu não queria abrir mão. E o Senhor já tinha dito, Ariane, tira. Quantas vezes Deus falou para mim que me queria pura. E eu entendia de outras maneiras. Porque a gente entende tudo menos que precisa entender quando a gente não quer obedecer. Quando a gente não quer obedecer, a gente não entende. A gente entende, mas a gente acha outras explicações. Irmãos, e aí eu liguei pra minha mãe e contei pra ela. Minha mãe foi e falou assim pra mim. Eu falei assim, mãe, o que você acha de tirar daqui uma semana? Vai ser aniversário da Danielzinha, vai ficar tudo feliz. Eu tentando negociar com o Espírito Santo. E aí, a minha mãe falou assim, o que o Espírito Santo está te falando, Ariane? Tira. Não para eu tirar. Não para eu tirar. Minha filha, então tira. Não deixa você fazer daqui a uma semana o que está mandando você fazer hoje. Ô irmão, quantas vezes o Espírito Santo está te falando? Faz hoje. Toma a decisão hoje. Faz agora. Se arrepende agora. Toma essa decisão agora de abrir mão disso que está te impedindo de servir ao Senhor. Aquilo que está te impedindo de chegar diante do Senhor para Ele te abençoar. Porque as promessas de Deus, elas não mudaram para a sua vida. Só que você precisa se colocar em posição de obediência. Obedeça a voz do Espírito Santo. Irmãos, eu decidi obedecer. E aí, o milagre maior veio. Para mim foi um milagre maravilhoso. Quem estava aqui presente sabe que foi lindo. No dia que eu entrei em comunhão com a igreja. Foi lindo aquele dia. Aquele dia eu falei para o meu pai que eu queria entrar em comunhão. E ele me apresentou. E como de costume, seria daí 30 dias. Aí o pastor Antônio Leandro, Espírito Santo, usou ele de uma forma poderosa. Porque aquele dia, pastor, eu só não sabe o significado que teve aquele dia para mim. Aquele dia foi assim, foi o céu aqui na terra para mim. Aquele dia foi, irmãos, foi tão maravilhoso. O Espírito Santo falou com o irmão Leandro, para que fazer amanhã o que pode fazer hoje? Mais uma vez o Espírito Santo me falando, para que fazer amanhã o que você pode fazer hoje? Toma a decisão hoje. É hoje. Não deixa para amanhã. E se amanhã não chegar? Se amanhã não chegar? A irmã Taylor falou aqui hoje, você tem certeza de que você vai para o céu? Você tem certeza da sua salvação? Hoje eu posso dizer, para a honra e glória do Senhor, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu vou para o céu. Glória a Deus. Porque Deus me libertou. Ele me aceitou de volta. Ele me colocou uma capa. Ele calçou os meus pés. Ele me transformou filha novamente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, irmãos. Eu quero nesse momento
uma capa neles, meu Pai. O Senhor está vestindo, calçando os pés. O Senhor está chamando eles novamente de filho. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te agradeço pela vida dessas pessoas que tomaram essa decisão. Senhor, que eu sei que o Senhor estava esperando elas, meu Pai. E eu sei que neste momento o céu está em festa. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Deus, eu te louvo, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso, Pai. Abençoa a vida dessas pessoas em nome de Jesus, meu Pai. No nome de Jesus. Aleluia. Aquilo que parecia impossível. Deixa eu falar com vocês fazem parte dessa história. Não, Cláudia, vocês fazem parte. Cada um, adolescente, jovem, vocês fazem parte desse milagre. E eu tenho certeza, eu estou vendo aqui jovens chorando aqui. Como Elias, não vamos perder essas pessoas, nós vamos ajudá-las. É o ministério. Isso, Ariane, abrace elas. Irmãos, se você souber a alegria que dá no meu coração. Pastor Leandro, o Senhor será lembrado na minha e na vida da Ariane. Aquele dia foi um dia de Pastor Paulo, que vocês fizeram a diferença. Ministério de Nacional. Eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus. Eu não tenho palavras. Eu e Eunice não tenho palavras. Agora tem uma pessoa, para me encerrar, tem uma pessoa que foi fundamental. Depois de nós aqui, foi o Arielzinho. Ele nunca desistiu de orar pela mãe dele. Foi noite, madrugada, ele levantava com a gente. E uma das palavras que eu ouvi, eu ouvi ele falar: Papai do céu, aonde a minha mãe estiver, esteja com ela, protege ela. Arielzinho hoje chora de ver sua mãe na igreja, mas muitas vezes ele chorou da ausência dela dentro de casa. É um milagre. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos podem dizer: uma semana abençoada.